Olá, hoje eu estou aqui com o Luciano Garcia, ele que ficou 3 anos na Aeronáutica Brasileira e depois foi para os Estados Unidos. Luciano, conta um pouquinho pra gente dessa sua transitória toda. Boa tarde, Camila, tudo bem? Eu sou nascido aqui no Brasil, eu sou nascido em Osasco, eu fui criado numa cidade pequenininha chamada Bragança Paulista, aqui perto de São Paulo. Com 18 anos de idade eu me alistei, né, na Aeronáutica. Eu já tinha um primo que ele servia lá nessa época, ele era segundo sargento, então ele levou eu e mais 2 primos para servir lá. Eu fiz o serviço básico, que foi o primeiro ano, e depois eu reengajei e fiquei mais 2 anos. E desses 2 anos, em 97, isso foi de 94 a 97, em 97 eu saí da Aeronáutica e fui morar em Campinas, uma cidade ali perto de Bragança Paulista. Aí você ficou em Campinas trabalhando, como é que foi a sua receptividade fora do Exército aqui no Brasil? Saindo da Aeronáutica, você saiu da Aeronáutica e foi para Campinas. Sim. O que você foi fazer depois disso? Eu trabalhava com vendas. Nessa época eu vendia purificadores de água. Eu trabalhei vendendo purificadores de água por mais ou menos 1 ano. Depois desse tempo eu resolvi voltar, conversei com os meus pais. Eu não estava me dando muito bem lá em Campinas e conversei com os meus pais e voltei para Bragança. Os meus pais falaram, não, tranquilo, pode voltar. E em Bragança estava difícil para achar emprego. E um dia eu decidi ir para os Estados Unidos. Simples. Só decidiu? Decidi. Sem emprego, sem promessa de emprego, sem nada? Sem nada. Eu literalmente um dia, como eu estava te falando, eu levantei, eu abri o olho, né? Eu estava dormindo, abri o olho e decidi ir para os Estados Unidos. Eu avisei os meus pais, minhas irmãs, e eles acharam engraçado, né? Como você vai para os Estados Unidos desempregado e não tem trabalho? O que aconteceu, eu tinha uma moto, vendi a minha moto, comprei a passagem, voltando, eu consegui o visto, eu tirei meu passaporte, consegui o visto, eles me deram por 10 anos, os Estados Unidos, eu vendi a minha moto e fui para Miami. Eu tinha sobrou $200 e a minha mãe me deu mais $200 para ir para os Estados Unidos. Explica pra gente essa história do visto, que isso confunde muitas pessoas. Você conseguiu visto por 10 anos, mas isso não significa que você possa ficar 10 anos dentro dos Estados Unidos. Ou significa que pode, você tem 10 anos para fazer o que quiser lá dentro. Não, muitas pessoas se enganam, realmente você está correta, muitas pessoas se enganam com isso. Não é porque a embaixada te dá o visto para entrar que você ou as pessoas conseguem entrar dentro dos Estados Unidos. Porque dentro dos Estados Unidos, quando você entra dentro do aeroporto, eles te dão a permanência, tá? Então o visto é para viagens múltiplas. Então eu tinha 10 anos de visto que não precisava renovar. Então eu podia ir para os Estados Unidos e voltar por 10 anos. Mas a permanência é os dias que você pode ficar dentro dos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles me deram 6 meses, 180 dias. E dentro desses 180 dias, eu teria que ter voltado para o Brasil, mas eu não voltei. E o que você fez lá? Já foi para o Exército? Não. Não, essa época não. Eu fiquei um tempo ilegal. A partir do momento que no 181 dias entra, eu fiquei ilegalmente dentro do país. E eu trabalhei em vários trabalhos. Isso em 98, eu trabalhei lavando prato, eu trabalhei em construção, cortando grama. Eu passei muitas dificuldades lá, bastante. Cheguei a morar no lixo. O meu primeiro trabalho, engraçado que eu trabalhava passando papelzinho no semáforo, né? E eu sempre bem limpinho, a roupa arrumada, né, o cabelo cortado, barba feita, que eu tinha aprendido isso no quartel brasileiro, né? E as pessoas olhavam para mim como essa pessoa, né, tão apresentável, está fazendo esse tipo de trabalho. E foi um pouco difícil, porque eu morava numa academia de jiu-jitsu. Eu treinava jiu-jitsu em Bragança e o meu instrutor conhecia um colombiano em Miami e ele me deixou dormir dentro da academia. O que aconteceu, lá não tinha banheiro, não tinha chuveiro, mas tinha o banheiro. Então eu andava de bicicleta, eu consegui comprar uma bicicleta, eu ia de bicicleta do meu trabalho, andava o dia todo no sol,
voltava e chegava nesse lugar, eu tinha que molhar uma camiseta para poder passar no corpo, para poder tomar banho. Então essa história que as pessoas imaginam, de que você chega nos Estados Unidos, arranja um emprego de lavador de prato, já compra uma casa e um carro, não é real. Desculpa, mas não é real. Não é real, não é real. Eu sempre brinco, eu falo que os Estados Unidos da América é um país para pessoas jovens, para imigrantes legais jovens. Porque nos Estados Unidos você tem que trabalhar muito, tá? E muitas pessoas não se focam no inglês, se focam no trabalho, tá? E lá você tem que trabalhar em 2, 3 trabalhos, às vezes 4 trabalhos. E não é fácil, literalmente. Eu fui aprendendo inglês, em 6 meses eu andava com um dicionário no bolso. Em português e inglês, e todos os dias eu aprendia de 3 a 5 palavras. E eu desliguei o português completamente da minha vida. Então eu dormia nessa academia escutando o rádio e via televisão em inglês. E com o tempo, em 6 meses, eu já conseguia falar inglês. Estava até com uma compreensão melhor. Já, bem, super legal. E depois, em 2 anos, eu já estava fluente falando inglês. E foi quando você entrou para o exército? Foi quando eu conheci a minha ex-esposa. Eu estava passando uma dificuldade tremenda e eu usava sempre um salão de beleza, que eu tomava água, e ela trabalhava nesse lugar. E nós nos conhecemos, começamos a namorar e casamos. E nessa época, quando nós casamos, eu comecei a trabalhar num restaurante. Eu lavava prato nesse restaurante e em 6 meses eu virei gerente geral do restaurante. Eu gerenciava esse lugar e quando me legalizaram, né, dentro dos Estados Unidos a imigração, eu me alistei dentro do exército. Como que é a vida no exército americano? É puxado, é excelente, é bem diferente do Brasil, né, que as pessoas sempre me perguntam isso, qual que é a diferença? E dentro do exército americano é bem longo, sabe? Os dias você trabalha bastante e é muita missão. Tá? O exército americano, a gente sempre está fora. Para você ter uma ideia mais ou menos, eu tenho 8 missões fora do Brasil. Eu já tenho 17 anos de serviço e eu tenho exatamente 7 anos fora dos Estados Unidos. E realmente a minha esposa agora atual, ela até olha para mim e fala, nossa, você vai viajar de novo? Para vocês terem uma ideia, o público, eu casei com a minha esposa, eu conheci ela em Miami, eu trabalhava em Miami. Nós nos conhecemos, nos casamos e fomos para Carolina do Norte, onde que é a minha base operacional. 2 meses depois, eu estava em Honduras, por 6 meses. A minha esposa, eu chego na minha casa e eu falo, eu estou indo para Honduras. E é assim, lá, você está indo para Honduras? Sim, senhor. Daqui 10 dias. Então, eu já avisei, ela como não está acostumada, né? Achou, mas já? Eu falei, já. Eu te avisei, né? Eu falei para ela, eu avisei. Fui para Honduras 6 meses, voltei para os Estados Unidos por 6 meses, fui para Colômbia por 6 meses, voltei para os Estados Unidos por 6 meses, voltei a Colômbia de novo por 6 meses, voltei para os Estados Unidos por 6 meses e vim para o Brasil por 2 anos. Difícil. Como é que mantém? É difícil. Eu tô vendo a sua cara olhando pra mim como, uau, até eu cansei, é difícil, sabe? É uma coisa, é que a gente se sente, eu não tenho uma casa, né? Eu não tenho um lar para morar. E eu sou bem dedicado com o exército americano, eu só sou americano agora, né? Perdi minha cidadania brasileira e dediquei minha vida nesses 17 anos inteiros para o exército. E agora acho que já está na hora, já estou contando os dias para aposentar. Mas lá dentro é assim, é viagem. O exército americano é aquilo que a gente vê em Hollywood, aquela coisa hollywoodiana mesmo, dos aviões, os bombardeios, que aquele povo sempre pronto, é daquele jeito? Olha, é bastante. Eu não vou negar para você, mas realmente o que Hollywood eles retratam é uma realidade bem próxima do que nós vivemos, tá? Perguntaram para mim, né, que como eu trabalhei numa unidade nos Estados Unidos, que era a maior unidade paraquedista, que é a maior unidade paraquedista do planeta. São 25 mil paraquedistas. E nessa unidade nós temos ainda tem, né, uma regra que são 18 horas. 18 horas essa unidade está em qualquer lugar no planeta.
Então todos nessa unidade têm as suas malas prontas dentro de casa. Em 18 horas. 18 horas, imagina, da hora que você é chamado, em 18 horas, período de 18 horas, nós estamos em qualquer lugar no planeta. E a política de guerra americana? O pessoal fala que o americano vive de guerra, gosta de guerra. Isso é verdade? O governo busca motivos para fazer guerra? E quais as guerras você já participou? Isso é uma pergunta excelente. Realmente o governo americano ele não busca guerra. O interesse dos Estados Unidos é se proteger, tá? Por causa do jeito que nós somos dentro dos Estados Unidos, um país bem patriota, os Estados Unidos tenta se defender de muito extremismo que existe por aí, entendeu? Então, esse que é a atitude dos Estados Unidos. Então, nós ajudamos muitos países a se defenderem, sabe? Não é que os Estados Unidos vai buscando a guerra, entendeu? Muito pelo contrário. E a guerra do Afeganistão e do Iraque foi por causa disso, né? Que realmente houve o ataque das torres e os Estados Unidos se protegem porque tentaram bombardear também as torres em Nova York, entendeu? Nos anos 90. Então realmente esse é o interesse americano. E outra que eu gosto de escutar que as pessoas falam que nós estamos lá para roubar o óleo. Eu servi 3 vezes, respondendo a segunda pergunta, eu já fui 2 vezes para o Iraque e 1 vez para o Afeganistão e realmente não é esse interesse. E qual que é o interesse lá? A proteção, tentar estabilizar o país para eles poderem ser uma segurança nacional deles, interna deles. Esse realmente é mais como nós olhamos para isso. Como que é o ambiente de guerra, uma rotina de guerra? Tem muitos jovens hoje que cultuam a guerra como algo hollywoodiano, como algo cinematográfico maravilhoso. Você que esteve neste ambiente, é isso mesmo? As pessoas saem bem, com as famílias recebendo e todo mundo ok ou não? Olha, o jovem, eu fui jovem, eu lembro até hoje a primeira vez que, quando eu me alistei em junho de 2001. E o meu primeiro dia no recrutamento básico foi dia 18 de setembro de 2001. Eu lembro até hoje onde eu estava assistindo as torres caindo. E eu virei para o meu chefe e a primeira coisa que eu disse para ele foi: eu vou para a guerra. E vibrando. Porque com essa mentalidade jovem, né? Eu vou para a guerra, vou para a guerra. Em agosto de 2003, eu estava no Iraque. E realmente é difícil. Sabe? São 24 horas. Eu fazia escolta de comboio nessa época. Nós viajamos em 8 meses, mais ou menos, mais de 100 mil quilômetros dentro do Iraque, fazendo escolta de comboio. E, claro, bombas e tendo, sabe, engajando o inimigo, não é fácil. Então você vive aquela vida por 6 meses, tá? No mínimo. As tropas especiais são 3 meses, ou 6. A tropa regular, eles ficam mais ou menos 1 ano. Imagina 1 ano dentro de um local de guerra e você não pode ir para casa, não tem casa. Você vive dentro de uma barraquinha e muitas vezes nós construímos a nossa barraquinha com madeira, com tudo, às vezes dormimos no chão. Não é tão bonito como o pessoal pensa. E ver os amigos, né, sofrendo amputações, mortes, tudo. Como é que vocês lidam com essas perdas naquele ambiente que já é hostil? Tem algum psicólogo, algum espaço dentro que você pode ir lá? Dentro, na guerra, sim, realmente não. Tá? Nós estamos ali fazendo a missão e realmente você não pensa nisso. É até interessante que eu brinco lá com o pessoal, né? É uma addiction, sabe? A pessoa fica viciada com a guerra. É incrível. Pela dopamina. Então, quando você está na guerra, você não vê a hora de voltar para casa. Um desespero que eu quero voltar para minha casa. Quando você está em casa, você não vê a hora de voltar para a guerra. Mas é o sentido de como não estou lá ajudando os meus amigos. Sabe? Você se sente incapacitado. Fala, eu deveria estar lá lutando com eles, entendeu? E esse é um sentimento que não tem como te explicar. Só quem teve que ir lá que consegue ver isso. A coisa mais difícil que passou na minha vida, eu já tive vários acontecimentos na guerra, né, que eu tive que exercer a minha profissão militar.
Mas o mais difícil foi no Afeganistão. A minha missão tinha acabado e ficou eu e o meu comandante de companhia. E ele me perguntou, um dia, a gente estava preparando, né, para voltar, a nossa companhia inteira já tinha voltado para os Estados Unidos. Um dia ele chega no meu alojamento e me pergunta, pô, Luciano, preciso de um favor. Eu disse, não, o que o senhor precisa? Você vai ter que ir embora hoje. Eu falei, claro, vou embora. Mas eles me pedindo para escoltar 3 mortos que morreram no Paquistão, 3 sargentos que morreram lá. Esses 3 sargentos, eles estavam construindo, reformando uma escola para crianças, mulheres, que lá é bem separado. E um carro-bomba explodiu, matou 30 crianças mais ou menos e matou os 3 americanos. Então essa foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer, mais difícil. De escoltar esses 3 heróis do Afeganistão até os Estados Unidos. Foi bem difícil. O baque psicológico que vocês têm é na volta da guerra. É na volta da guerra. Como é que os Estados Unidos lidam com isso? O governo, eles dão alguma assistência para vocês? Totalmente. O exército, o governo americano, eles se preocupam muito com os militares. Nós temos assistência médica dentro do quartel, sabe? Realmente o exército, as forças armadas estão bem preparadas para isso. O governo americano, eles dão muita atenção para os militares. Nós chamamos isso de PTSD. Essa que é o Post-Traumatic Stress Disorder. Eu também tenho isso da guerra e realmente quando você precisa sempre tem um médico, um psiquiatra, um conselheiro, né, que você pode sentar, conversar, sabe? Realmente eles dão muita atenção pra gente nisso. Vocês têm esse aparato do governo americano enquanto militares, enquanto estão servindo. Quando vocês saem do exército, dá uma impressão de que o governo abandona vocês, tanto que filmes, seriados, muitos dos moradores de rua falam, eu servi no Afeganistão, eu servi no Iraque. É assim mesmo ou é uma tentativa de denegrir a imagem americana? Não, eu não veria dessa maneira. Claro que dentro das Forças Armadas existem pessoas que são bem-sucedidas, quando saem, né? São bem-sucedidas e algumas pessoas também não conseguem se adaptar, principalmente por essa parte psicológica, sabe? Isso é muito difícil. Lá nos Estados Unidos você vê, no começo da guerra, aconteceu onde eu trabalhava, de soldados voltarem para casa e realmente matarem a família, sabe? Mas realmente é esse estresse que a pessoa tem, uma coisa... Mas isso foi no começo. Isso acontece, tá? Mas o governo americano não, eles são bem preparados e eles apoiam bastante nós militares. Isso se eu não o posso... militar buscar ajuda do governo, ele vai Sim. ter com certeza. E a sua pergunta eu não respondi, desculpa, mas o governo americano, nós temos hospitais militares dentro do governo americano, que chama VA, Hospital. São hospitais de veteranos. E lá o veterano, houve um problema na administração passada, tá? Na administração passada houve um problema porque muitos desses veteranos estavam morrendo, não estavam sendo atendidos. E agora com essa nova administração que entrou, parece que está resolvendo. Eles estão bem focados em mexer na administração de novo desses hospitais. A administração é ligada a todas à presidência. O presidente, ele não tem... Não o governo direto à presidência. Eu não sei se é direto com o presidente, mas realmente o presidente se envolve bastante nisso, dos Estados Unidos. E dentro do exército, aqui nós temos uma hierarquia vertical. Aí, meninos, prestem atenção para quem está querendo entrar no exército. Mulheres também entram lá, né? Sim, da mesma forma que o homem. Bastante, claro. Tá, então vocês prestem atenção. Aqui é vertical a hierarquia, lá não. Como é que funciona lá? Porque a gente vê o sargento acima do tenente no filme e dá uma impressão que então o sargento é tudo. Não é uma impressão, tá? Porque realmente o que acontece, a hierarquia é vertical. As carreiras são paralelas, tá? Então, por exemplo, um sargento mais antigo, por exemplo, como eu, ganha mais que um tenente, tá? Porque são carreiras paralelas. Mas eu presto continência para um cadete.
Sabe, eu respeito esse cadete como um oficial do exército americano ou de qualquer outra forças armadas. É que a cultura americana é um pouco diferente. A nossa cultura lá é o seguinte: os oficiais eles são treinados para escutarem os sargentos. Tá? É assim que funciona. E outra coisa, lá o sargento tem muita responsabilidade. Eles dão muita responsabilidade pra gente. Uma das responsabilidades, treinar. Nós treinamos os militares, incluindo os oficiais. Então, por exemplo, nós vamos para um stand para atirar, os sargentos eles treinam os oficiais e treinam os soldados, sabe? É nossa obrigação como sargento. Nós chamamos lá que nós somos o poste de orientação no quartel, para uniforme, para postura, para educação. Então os nossos subordinados sempre olham para os sargentos mais antigos, eles são. Então por isso que às vezes dá essa impressão que a gente vê no filme. E outra, é a parceria que existe, né, entre o oficial, comandante e o seu sargento que está do lado dele, que é o Sergeant Major. Você falou que tem 5 graus, não, 9 graus. 9 graus. De sargento. Qual é o seu? Quais são os anteriores? Qual é o depois e como é que funciona isso? Então, lá nos Estados Unidos, quando você entra, todos os sargentos lá foram soldados. Todos. Não existe nenhum. Não existe concurso para sargento. Então você se alista no serviço, lá é voluntário, não é obrigatório. Então você se alista no quartel, entra como soldado, então vai a gente chama de alistado 1 até alistado 9. E existe o nome, né, de cada rank, ou de cada grau. Eu já sou número 8, eu já estou no final da minha carreira. Então eu cheguei até o topo, eu tenho mais 1 grau para ir, mas eu realmente já tomei a decisão agora que eu não quero ser promovido. Eu quero aposentar. E é engraçado porque, para complementar o que você tinha me perguntado dessa posição do sargento, né? O próximo grau, que é o Sergeant Major, pra gente é como o sargento virasse um general. É a mesma coisa. Então esse Sergeant Major, o grau acima do meu, é como se fosse um general de sargentos. Por isso que a gente vê toda essa... Eles mandam, eles falam, sabe? E todo mundo faz, é por causa disso. E lá não é obrigatório. Como é que funciona, até qual idade, para quem quer ir para os Estados Unidos justamente para se alistar, homens e mulheres? Lá, primeiro, né, para se alistar, você tem que ser legal dentro do país, tá? Você tem que ter o green card, não existe outra maneira, tá? Quando você é legal dentro dos Estados Unidos, e qualquer homem, mulher, qualquer pessoa pode se alistar. Qualquer idade Qualquer também. pessoa, até o exército, se eu não me engano, agora é 36 anos. Eu entrei com 26. Eu entrei bem mais velho do que as pessoas que estavam comigo no treinamento básico. Tinha adolescentes comigo, de 17 anos. Pode entrar então? Pode, eles pediam por exemplo, que trabalhava comigo, ele entrou com 17 anos, ele pediu autorização para os pais assinaram, ele fez uma prova para não fazer o terceiro ano de ensino médio. Ele se formou com o diploma, né? Fez essa prova, tirou o diploma e entrou no exército com 17 anos. Você chegou lá como imigrante, virou imigrante legal. Sim. Como é que funciona esse sistema de imigração nos Estados Unidos? Porque a impressão que dá é que eles são totalmente hostis com brasileiros, principalmente com latino. E agora com o Trump falando que vai separar pais de filhos, coisa que não é verdade, porque isso foi uma política que começou com o Clinton, né? Quem começou a separar foi o Clinton. O Trump cortou isso, né? Não se separa mais. Não. Porém, ele quer que o mexicano espere dentro do México a sua autorização para entrar no país. Isso dá uma impressão de hostilidade. É assim mesmo? Não, eu, por exemplo, sou imigrante, como você disse, a minha esposa também é imigrante. Nós entramos legalmente dentro dos Estados Unidos e a minha esposa fez faculdade, eu fiz faculdade, sabe? Eu já estou 17 anos dentro do exército, então eu não vejo os Estados Unidos sendo hostis com imigrantes ou com pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos. Eu acho que o que está acontecendo agora é realmente o governo americano está parando essa imigração ilegal. Por exemplo, com essa caravana, né, que está subindo, que são milhares de pessoas tentando entrar ilegal dentro do país.
Mas realmente eu como imigrante e dentro do exército, eu te digo, não existe, nunca, em 17 anos de carreira, eu nunca senti nenhum preconceito por eu ser imigrante, nenhum. Eles me olham como um sargento americano. Eu sou americano, eu uso a bandeira, eu represento o exército americano. No exército tem mais imigrantes ou não? O exército seria uma forma de você conseguir um green card, assim, de você se naturalizar americano ou não? Sim, o exército, as forças armadas americanas é um pouco diferente na parte de naturalização do que na vida civil. Então, o que acontece? Dentro das Forças Armadas, uma pessoa civil leva mais ou menos 5 anos com o Green Card para poder aplicar para a naturalização, tá? Para você poder pedir a naturalização. Dentro do Exército das Forças Armadas, é rápido, isso leva 1 ano. Então, quando eu entrei com o Green Card e depois de 1 ano e meio, eu já era cidadão americano. Mas existe uma razão que eles fazem isso. A razão é que o governo vê que é a única maneira, uma das maneiras que o governo tem de dar pelo menos um velório decente para aquele imigrante. Porque se eu morrer como um soldado americano, eu vou ter todos os benefícios e eu vou ter toda a honra, sabe, que um americano nascido ele pode ter. Realmente é isso. Entre Clinton, Bush, Obama e Trump, qual é o governo que mais foi simpático ao imigrante, porém mantendo a sua política interna estabilizada? Porque muito imigrante desestabiliza a sua política interna. Qual foi o governo que mais se manteve simpático ao imigrante sem prejudicar a sua política interna? Olha, eu acho, sabe, vendo e lendo sobre isso, todos os 3 governos, administrações que você mencionou, eles tiveram sempre a mesma política de imigração. A única diferença é que não era divulgado. E agora está sendo divulgado isso. Porque se você olhar, claro, se você olhar várias coisas que presidentes anteriores falavam sobre imigração são idênticos. Que tem que construir a parede, que, sabe, tem que entrar legal, todos falam a mesma coisa. Mas acho que agora, porque essa administração está no governo, realmente está tendo uma visualização maior. Por ser um governo. Por ser um governo. Mas eu, particularmente, eu não vejo problema nenhum. O americano, eles são bem acolhedores, muito acolhedores. Agora com Bolsonaro eleito, vai assumir em janeiro, e o Trump, você acha que beneficia as nossas políticas? Olha, a interação Brasil e Estados Unidos até em relação na área comercial, militar, ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, eu acho que falando, por exemplo, da parte militar, como eu sou militar, né? Eu acho que de repente pode até melhorar. O Brasil e os Estados Unidos sempre foram aliados, né? Os Estados Unidos olha para o Brasil como um aliado, como um parceiro, realmente uma estrutura, mais militares brasileiros dentro dos Estados Unidos, e isso vai ser bem interessante. Nós vamos ver o que vai acontecer. O Trump está tentando pacificar Israel e a Palestina. Lá, a faixa de Gaza, ele está tentando pacificar aquela região. Você acha que pode vir a ocorrer uma intervenção em relação à guerra dos Estados Unidos para proteger Israel e pacificar aquela área? Olha, realmente eu não tenho muita... Eu não posso muito falar sobre isso porque realmente está bem acima do meu escalão, né? Ou calão, como chama isso? Está bem acima do que eu faço aqui no Brasil, você está entendendo? Mas eu acho que de repente essa política com os Estados Unidos e Israel, o presidente sabe o que ele está fazendo. E incluindo o Brasil, sabe? Essas decisões políticas assim é bem difícil da gente comentar. Vamos falar um pouquinho do Trump, que o povo adora falar do Trump. Chegou aqui no Brasil, por meio da mídia,
que há o desemprego nos Estados Unidos, uma insatisfação muito grande com o Trump, inclusive com alto desemprego, empresas fechando. Isso é verdade ou isso é uma forma somente de denegrir um novo presidente? Bom, eu não colocaria né, dessa maneira, mas pelo que eu vejo dentro dos Estados Unidos, não existe isso. O PIB americano em 1 ano e meio subiu 4,1%. E as empresas todas estão voltando para os Estados Unidos para trabalhar. A maioria da população apoia o presidente. Então, realmente, eu acho que está fazendo um bom trabalho. E houve uma melhora para o exército americano, ele ter assumido armamento, sim, material? Bastante. Essa nova administração agora, eles, para esse ano fiscal, né, para a gente, foi mais de 700 bilhões de dólares que foi aprovado para as Forças Armadas e para o ano que vem, mais acho que 780 bilhões de dólares que vai vir para as Forças Armadas. Então, realmente, essa administração, eles se preocupam. É que o povo americano, nós somos bem patriotas, sabe? O americano, ele gosta das Forças Armadas, é um respeito muito grande. Ao respeito da população americana com seu militar. Isso engloba a polícia, que atende os condatos, né? Porque lá é tudo por condato, não é? As cidades. Lá não tem polícia militar, né? Não. São aqueles policiais via condato, não é? Sim, condado e os policiais das cidades. E o exército militar, a população enaltece vocês, apoia vocês. Sim, bastante. O que isso influencia na sua vida como militar, no seu patriotismo e falar, eu vou defender o meu povo? Isso influencia? Bastante. Quando, na época do Vietnã, que os militares americanos eram bem mal vistos entre os Estados Unidos, e mudou bastante isso com o tempo. Hoje, por exemplo, um militar, e não só dos Estados Unidos, tá? Militares de qualquer outra nação. Você vai a um parque, por exemplo, ver um show ou vai num estádio de beisebol, eles perguntam para os militares levantarem e todo mundo dentro do estádio bate palma. Sabe, eles sempre fazem coisas para militares, sempre, e é tudo público. Já aconteceu várias vezes comigo de eu estar em lugares uniformizados e comendo, por exemplo, e vou pagar minha conta, alguém já pagou a conta. Isso é real. Isso é real. E eu retribuo da mesma maneira com os policiais americanos. Eu já várias vezes em restaurante com a minha esposa, eu vejo policiais comendo, eu vou, pago a conta e saio em agradecimento. E lá é uma cultura, eu faço bastante também de eu chegar para policiais, não para militares porque eu sou militar, mas para chegar para policiais na rua e você agradecer. E muitas pessoas fazem isso comigo, com os militares. Eles vêm e te agradecem pelo seu trabalho que você está fazendo. E é tão engraçado que eu faço isso aqui no Brasil também. O respeito com o militar, com o policial, é cultural nos Estados Unidos. Como é que se formou essa cultura? De onde que se iniciou isso? Isso mudou bastante, acho que nos anos 90, mais ou menos. Os Estados Unidos, hoje nós temos essa característica dentro das Forças Armadas, que nós somos profissionais militares. Tá? Então o governo americano profissionalizou seus militares. Tá? E a polícia é a mesma coisa, os policiais. E isso com a população, realmente eles viram que é necessário você ter esse contato com as Forças Armadas e com os policiais. Porque nós estamos todos os dias, né, principalmente os policiais, na rua, sabe, protegendo a população. E é tão bonito de ver isso, você vê o público, sabe, agradecendo, porque não é fácil. Tá? Eu tenho vários amigos, eu não tenho filhos, mas eu tenho vários amigos que saem de casa, a esposa grávida, e quando esse cidadão volta para casa, os filhos já estão andando. Muitos deles voltam para casa, os filhos não querem falar com eles, porque não conhecem os pais, o pai. Então é bem difícil, sabe? A carreira militar dentro dos Estados Unidos é difícil, é boa, é gratificante, sabe? Porque nós somos bem patriotas, mas é bem difícil. E acho que a população, eles entendem isso, eles enxergam, tá? Tendo um exército forte, porque vocês são fortes, super bem armados, uma polícia super bem estruturada, é necessário o armamento civil? Por que a questão da arma é tão importante nos Estados Unidos? Essa pergunta, a gente tem que entrar realmente dentro da Constituição americana, né?
Quando a Constituição Americana foi feita, em 1775, 76, eu creio, não consigo lembrar mais o mesmo ano, eles fizeram as emendas depois, acho que em 1779. Tá? E a Constituição Americana, ela tem as suas emendas, e a segunda emenda, a primeira é a liberdade de expressão, e a segunda emenda fala sobre o armamento, que ela dá autoridade para o cidadão americano se defender contra o Estado. Não é contra uns outros, não é contra os outros, é contra o Estado. Porque quando os Founding Fathers, que a gente chama, quando eles fizeram a Constituição, eles já sabiam disso. Porque quando os Estados Unidos ele se liberou do imperialismo, né, da Inglaterra, eles sabiam que se não fizessem isso e os Estados Unidos entrassem em um governo autoritário, ia ter problema. Então, realmente, essa segunda emenda, todo cidadão americano, dependendo de cada estado, porque lá como os estados são unidos, eles são independentes. Então, vários estados, você não pode usar arma ou tem algumas restrições. Eu moro na Flórida, eu sou da Flórida. Na Flórida tem algumas restrições, na Carolina do Norte você já é mais tranquilo. Então, cada estado muda, é bem diferente. Mas muitas pessoas andam armadas. Cada estado tem sua política de armamento. Sim. Uns podem, outros não. Sim. Onde que tem o maior índice de violência? Olha, realmente agora eu não posso te dizer porque eu não tenho alguma estatística para eu poder falar para você. Mas a gente tem que dar uma pesquisada, porque realmente eu não tenho números para poder te falar. É uma base para saber? Não tenho. Agora, só para a gente finalizar, fala um pouquinho das suas experiências por todos os países que você passou como americano militar. Eu já fui para vários países. Eu comecei a minha carreira no exército americano, né, dentro do Iraque. Eu passei pelo Paraguai por 2 vezes, eu passei pela Colômbia por 2 vezes, já vim ao Brasil umas 2, 3 vezes, já passei por Honduras, Panamá, trabalhei na Coreia do Sul também, 1 ano, e agora estou finalizando a minha carreira dentro do Brasil como instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos. Todos esses países foram missões militares? Todos missões militares. Para pacificação? São diferentes, missões diferentes. Iraque e Afeganistão, isso foi combate. A minha missão no Brasil agora, eu sou um instrutor de nações amigas. É um intercâmbio que existe entre Brasil, o Exército Brasileiro, e o Exército Americano. Então o Exército Brasileiro manda um subtenente para a nossa escola, lá, a Escola de Sergeant Major, e o Exército Americano manda um americano para a Escola de Aperfeiçoamento das Armas, em Cruz Alta. Por quê? E os outros países eram missões operacionais que eu trabalhava com outras coisas. Eu trabalhava com... a maior parte é antiterrorismo, ajudando outras nações de forças armadas a combaterem terrorismo. Essa troca que o Brasil e os Estados Unidos está fazendo, por quê? O que muda? O que influencia? Qual é o objetivo? Bastante. Primeiro, esse relacionamento internacional, diplomático, fortalece bastante as forças armadas dos 2 países. Mandando um americano para cá, eu, por exemplo, eu estou aprendendo muito com o Exército Brasileiro. Para a senhora ter uma ideia, eu trabalho com os melhores profissionais que o Exército Brasileiro pode dar, sabe? Eu tenho sargentos que trabalham comigo que falam 2, 3 idiomas, sargentos que têm mestrado, sabe? Eu trabalho com profissionais excelentes, oficiais que eu levaria eles para os Estados Unidos, sabe, para ser meu chefe. Eu trabalho com pessoas excelentes dentro do Brasil. E esse intercâmbio faz isso. Eu aprendo, o americano ele aprende a cultura brasileira, aprende como funciona. E o brasileiro dentro dos Estados Unidos aprende essas coisas e nós trocamos ideias. Por exemplo, eu dou bastante palestra falando sobre a estrutura, como funciona, né, o exército americano. E eu falo sobre a carreira, né, dos graduados, a carreira dos oficiais, oficiais técnicos e aposentadoria. E vários quartéis me chamam, vários quartéis. Aqui em São Paulo eu dei palestra para o Hospital Militar, o HMASP, eu dei palestra para a base administrativa, eu dei palestra para o 8º Batalhão de Polícia do Exército, aqui em São Paulo. E lá no Rio Grande do Sul eu dou palestra em escolas,
eu vou em universidades, eu dou palestra em vários lugares, falando sobre isso. Bastante motivacional, sabe? Eu adoro falar com adolescentes, para mostrar, né, como eu saí de uma vida tão humilde e se você é focado, tem esse profissionalismo na vida, sabe? Esse foco, você consegue. Quando aposentar, o senhor vai se aposentar o ano que vem, seria isso? Pretende voltar para o Brasil? Em 2021, se Deus quiser. São 3 anos que eu tenho para me aposentar. Pretende voltar para o Brasil? Não, realmente não. Eu perdi minha cidadania brasileira, eu já não sou mais brasileiro. Eu perdi minha cidadania brasileira em 2005. A sua esposa também? A minha esposa é colombiana-americana. Ah, tá. A minha esposa tem dupla cidadania. Ela é colombiana, nascida em Medellín, e tem a cidadania americana. Minha esposa já vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos. E eu moro lá há 20. Mas por causa do trabalho, eu tive que me desfazer da cidadania brasileira. Então hoje aqui no Brasil, eu tenho status diplomático. Eu trabalho nessa parte de relacionamento internacional, né, diplomático entre os 2 países. Sargento, deixa um recado para os meninos que estão querendo ir para os Estados Unidos, entrar para o Exército. Conversa rapidinho com eles aqui. Dá uma linha, dá uma luz para esses meninos. Olha, o exército americano é um exército excelente, sabe? Mas a vida nos Estados Unidos não é tão fácil. Então, eu não vou promover, tá? Porque eu realmente não posso promover imigração ilegal. Mas se algum de vocês tentarem e conseguirem legalmente entrar dentro dos Estados Unidos, eu diria para realmente entrar dentro das Forças Armadas Americanas. Que as Forças Armadas Americanas são excelentes e os Estados Unidos é um país muito bom de se morar e de se viver.